E do Monumento a Duque de Caxias, na Praça Princesa Isabel? Bom, essas e outras muitas obras espalhadas pela capital paulista, algumas até dentro do Cemitério da Consolação, levam a assinatura de Vitor Brecheret, o famoso escultor paulistano que aos 28 anos se engajou com a juventude da época e ao lado de Oswald e Mário de Andrade fizeram a famosa Semana de Arte Moderna em 1922. O Festival 40 Anos da TV Cultura hoje foi buscar no seu vasto arquivo de documentários este, produzido em 1994 por Zita Bressani, que traça uma retrospectiva da vida e da obra de Brecheret. Quem narra a história é o ator Rodrigo Santiago. Vamos ver. Aos ouvintes de Enciclopédia do Ar, pela Rádio Gazeta, temos a subida honra de entrevistar o escultor Vitor Brecheret, de renome internacional, sobre o Monumento às Bandeiras, que será inaugurado para orgulho e honra dos paulistas no próximo dia 25 de janeiro de 1953. Antes de conversarmos com Vitor Brecheret, vamos dar a palavra ao conhecido educador, professor Máximo Ribeiro Nunes. Eu desejo apenas dizer a Vitor Brecheret, certo de interpretar os anseios da alma popular, que o povo de São Paulo não contém o seu júbilo pela inauguração do Monumento às Bandeiras no próximo dia 25 de janeiro, a maior massa de granito do mundo, monumento que simboliza a epopeia dos bandeirantes, mas que é também de todos nós, porque é o monumento da raça brasileira. Brecheret, quantos anos trabalha nesse monumento e quais os maiores, ou melhor, as maiores sensações que experimentou durante a sua execução? Trabalho já há 30 anos nesse monumento. E cada figura que eu criava, me encontrava sempre novas emoções. Brecheret nasceu em 1894 e ficou órfão muito cedo. Foi criado em São Paulo pelos irmãos de sua mãe, os tios Henrique e Antônia Nani. Os pais, Augusto Brecheret e Paulina Nani, eram italianos. No Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, Brecheret iniciou seus estudos de arte logo depois de terminar o curso primário. De dia, ele trabalhava na fábrica de sapatos do tio e à noite ele cursava o liceu. Aprendia desenho, modelagem, entalhe em madeira. Seguia uma vocação. Desde menino, pequeno ainda, Brecheret modelava bonecos de barro e gostava de desenhar. O rumo de sua vocação só se define forte para ele quando encontra na calçada molhada de chuva,
num recorte de jornal, a reprodução de uma escultura de Rodin. Ficou encantado. Era isso. Estava aí o que ele realmente queria. Queria ser escultor. O professor do Liceu de Artes e Ofícios chamou a tia e disse: olha, senhora, nós não podemos mais ensinar nada para este menino. Ele tem um talento fantástico. Se vocês pudessem levá-lo para Roma ou para Paris, lá ele pode aprender o que ele quer. E ele tem muito talento, eu acho que valeria a pena. E aí ficou a família toda com esse problema, como vão fazer, como não vão fazer. E até que um dia ele chega em casa e a tia, cheia de mistério, pega e chama: vem cá, Vitório. Era Vitório o nome dele. Ele disse: o que é, tia? Vem cá. Levou-o no quarto dele. Chegou lá, tinha uma mala nova e uma passagem de navio para a Itália. 1913. Brecheret, com 19 anos, parte para a Itália. Ele pretendia ingressar na Escola de Belas Artes em Roma, mas não conseguiu, não estava preparado para o exame de admissão. Começa então a trabalhar como aprendiz no ateliê de Arturo Dazzi, escultor clássico e famoso na arte italiana da época. Brecheret amassa o barro, faz armações para blocos, aprende com Dazzi anatomia humana e animal, a arte de esculpir e ainda a técnica e a maestria na escolha dos materiais. Além de desenhar, Brecheret também esculpia num cantinho do ateliê. Ele vai a museus, admira monumentos. À noite frequenta, como ouvinte, a Escola de Belas Artes. Visita ateliês. Procura aprender com a arte de escultores famosos. Bourdelle, grande mestre na época. Conhece a obra de Mayol. Medardo Rosso. O expressionista eslavo Ivan Nestrovich impressiona especialmente Brecheret, como a outros jovens artistas na época. Auguste Rodin era a maior influência nas artes da Europa naquele momento. Sob o impacto de Rodin, o nosso Brecheret vai ser outro escultor. Ele abandona as coisas pequeninas que ainda vinham de seu mestre Dazzi e toma uma nova maneira, uma nova fatura também, uma nova maneira de conceber a forma, de jogar com a luz, né, que ele vai buscar exatamente em Rodin. Mas, aos poucos, ele vai se aprofundando na direção da modernidade. Brecheret sofre com as dificuldades da guerra, mas já conseguira se instalar em seu próprio ateliê, na rua Vendramini 22. Em 1916, Brecheret participa pela primeira vez de uma exposição em Roma. Sua peça, Despertar, é sucesso de crítica e tem repercussão no Brasil.
Essa peça recebe depois o primeiro prêmio na Exposição Internacional de Belas Artes de Roma. Quando morre Rodin, em 1917, Brecheret vai a Paris para os funerais. Para ele, Rodin significara um novo caminho na arte. E anos mais tarde, ele ainda diz em entrevista que seguia a escola dos continuadores, concretizadores e resumidores de Rodin. Em 1919, com outros artistas que a guerra bloqueara em Roma, Brecheret participa da Mostra dos Estrangeiros na Casina del Pincio. Suas peças Eva e a Medalha Comemorativa da Independência foram um sucesso na mostra. A medalha foi adquirida pela Régia Escola de Roma e pelo Museu de Haia. Nessa época, Brecheret só pensava em voltar. Logo depois deixa Roma. Tá gostando? Então não saia daí, o Festival 40 Anos da TV Cultura volta já com a continuação do documentário sobre Victor Brecheret. É um instantinho. Estamos de volta e hoje no Festival 40 Anos da TV Cultura você está assistindo ao documentário sobre a vida e a obra do escultor Victor Brecheret. O documentário foi produzido em 1994, época da comemoração do centenário de nascimento do escultor paulistano. Bem, como todo artista talentoso de sua geração, Brecheret também foi para a Europa, onde conheceu os expoentes dos movimentos artísticos importantes daquele início de século XX. Na Semana de Arte Moderna, Brecheret escandalizou a sociedade ao expor o busto do Cristo com trancinhas. O relacionamento dele com Oswald de Andrade foi tão intenso que Brecheret foi a inspiração para Oswald escrever o livro Estrela de Absinto. Para o escritor, Brecheret esculpiu o busto da companheira Daisy a partir das lembranças de Oswald. Em 1922, as peças de Brecheret estavam lá, recebendo as vaias, causando espanto, tomando parte naquela festa de modernidade na Semana de 22. A vitória? O Cristo. O ídolo. Soro Dolorosa. Peças que, entre outras, foram expostas no saguão do Municipal. De novo em São Paulo, Victor Brecheret instalou seu ateliê no Palácio das Indústrias, ainda em final de construção, numa sala cedida por Ramos de Azevedo, seu antigo diretor no Liceu de Artes e Ofícios. Foi lá que eles o encontraram. Há um ano já no Brasil e ninguém se interessara por aquele artista que já se destacara em exposições no exterior. Foi, portanto, espantoso para ele ver entrar aquele grupo, Oswald de Andrade, de Cavalcante, Hélio Siringer. Eles tinham ido até lá para rir do novo escultorzinho que chegara àquele prédio e estavam agora embasbacados, exagerando elogios àquelas peças monumentais e com tal domínio técnico. Arte não acadêmica. Era um escultor de primeira.
bem diferente dos escultores da época. Eles tinham acabado de ver a maquete de Ximenes do Monumento à Independência no estilo acadêmico que eles tanto execravam. Agora, a surpresa. Enfim, o artista original e poderoso. E de Brecheret fizeram um estandarte para desencadear o movimento da arte moderna. Jornal não faltava, para a grande notícia. Lá estava Menotti Del Picchia na tribuna e no Correio Paulistano, e o entusiasmo grandiloquente de suas críticas viria já com a primeira visita a Brecheret. Era o ídolo. Até o conservador Monteiro Lobato, que arrasara a Anita Malfatti, se curvava agora e o consagrava. Ele escreve: Despertar e Eva sugerem-nos de chofre grandes obras de grandes escultores mundiais. Nucleados em torno da arte pujante de Brecheret, de difícil contestação, os modernistas iam tecendo as teorias da nova estética. Até indiretamente, Brecheret serve à causa do modernismo. Conta Mário de Andrade que, ao chegar em casa com o Cristo que acabara de adquirir, sua tia, horrorizada, considera um sacrilégio o Cristo de trancinhas. Indignado, ele vai para o quarto e, no ímpeto de revolta, diz ele, escreve um título em que jamais pensara: Pauliceia Desvairada. E Oswald de Andrade faz de Brecheret personagem do livro Estrela de Absinto. É de Brecheret o desenho que ilustra a capa. Desde 1919, o Brasil vivia um clima de nacionalismo exacerbado em torno das comemorações do centenário da independência. Surgiam projetos, abriam-se concursos para monumentos sobre fatos e personagens históricos. Vencia os concursos a escultura épica tradicional, alegorias acadêmicas dos escultores estrangeiros. Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade e Monteiro Lobato são incumbidos por Washington Luiz, presidente do Estado, de formarem a comissão para a realização de um monumento às bandeiras que seria o símbolo de São Paulo nesses festejos cívicos. Eles encarregam Brecheret de apresentar o projeto. A maquete é exposta ao público em 28 de julho de 1920, na Casa Byington, na rua 15 de novembro. Não era muito arrojada. Apresentava alegorias e traços do expressionismo de Mestrovitch, mas era uma escultura modernista. Elogiada por Washington Luiz, que compareceu à exposição, e pela maioria da crítica, o projeto, entretanto, é engavetado por problemas surgidos na época. Decepcionado, Brecheret oferece a maquete ao governo do Estado, que a aceita e a entrega à Pinacoteca Pública. Estava começando para Brecheret e o Monumento às Bandeiras uma epopeia que duraria 33 anos. Nesse começo dos anos 20, a arte de Brecheret já se firmara como futurista, no distanciamento do naturalismo, na sua ruptura com o classicismo.
Daisy. Brecheret a esculpiu guiado pelas lembranças de Oswald de Andrade, lembranças do rosto da companheira com quem Oswald se casara in extremis. Quisera ser o som, ser a noite ébria e dorida de trevas, o silêncio, esta nuvem que esvoaça, ou fundir-me na luz e desfazer-me toda. São versos de Francisca Júlia. Em 1920, Brecheret faz a estátua, uma homenagem do senador Freitas Vale à jovem poetisa que morrera naquele ano em circunstâncias trágicas. História imperdível, não é mesmo? Daqui a pouco, o sucesso de Brecheret em Paris e o relacionamento com a família de Menotti del Picchia. O Festival 40 anos da TV Cultura volta já. Hoje, no Festival 40 anos da TV Cultura, você está assistindo ao documentário sobre a vida e a obra do escultor Victor Brecheret. Com direção de Zita Bressani, o documentário foi produzido em 1994 para comemorar o centenário de nascimento do escultor paulistano. Brecheret viveu muitos anos na Europa, tanto que ele até misturava os idiomas na hora de falar. O escultor era amigo da família de Menotti. Ele chegou a ficar noivo de Helena, enteada de Menotti del Picchia. Neste bloco, Helena conta como era o relacionamento com o escultor. Antes mesmo da Semana de Arte Moderna, Brecheret partia do Brasil, desta vez para Paris, com bolsa do Pensionato Artístico do Estado, conseguida pelos amigos modernistas. Aqui ficaram as peças que iam participar da Semana de 22. Nessa época, o cubismo não era mais uma força viva, já se atenuara e se transformara na Art Déco. Na arte de Brecheret, a contaminação pelo estilo da época, o abandono da sua forma expressionista próxima de Mestrovitch. A sua arte figurativa, mais e mais, tende à estilização e à abstração geométricas. Ele vai sentir muito de perto a influência dos estilos que estão se desenvolvendo em Paris, que é então o centro da atividade artística mundial, e vai assimilar aquilo que ele vê mais pertinente com a sua própria personalidade. O grande estilo que nós vamos ver repercutindo nesse momento, certamente, é o Art Déco, que é uma arte que, de certo modo, é assim a diluição do cubismo, né? O cubismo já não mais considerado ou não mais observado enquanto força expressiva, criadora, mas como vamos dizer, como um expediente de que lançaram mão os artistas para passarem numa estilização agradável, sensível, mas principalmente agradável, né? A tendência de alguns escultores do Art Déco é reduzirem a grande escultura ao bibelô. Isso nunca de fato aconteceu com Brecheret, porque a estilização em Brecheret era acompanhada de uma tendência natural ao monumental. Brecheret sempre teve uma monumentalidade que falta ao simples criador de bibelôs, né? Com a peça Sepultamento, Brecheret recebeu, em 1923, o primeiro prêmio no Salão de Outono de Paris.
teve que submeter sua obra às medidas de 60 centímetros de largura e 4 metros de comprimento, adequadas a um determinado conjunto arquitetônico de acordo com as normas da mostra. Dentro desses limites, Brecheret executa sua obra, que muitos consideram a sua obra-prima. Olivia Guedes Penteado adquiriu essa obra e a trouxe para colocá-la no túmulo da família, no cemitério da Consolação. Em Paris, Brecheret convivia com Bourdelle, frequentava o ateliê de Brancusi, a quem for apresentado por Tarsila do Amaral. Era amigo de outros escultores famosos, de pintores, como Léger, do poeta Blaise Cendrars. Viveu em Paris um grande amor. Simone Bordat foi sua companheira e incentivadora durante os 15 anos que ele passou na França. Convivia com os amigos brasileiros, Rego Monteiro, Anita Malfatti, Antônio Gomide, Tarsila do Amaral, que se encontravam em Paris. Tarsila descreve em artigo como vivia Brecheret na rua Versailles-Torrix, número 52. Um grande e velho portão quase em ruínas. No interior, enfileiravam-se num beco estreito e longo os ateliês térreos. E conta que num desses ateliês, no de número 20, era onde Brecheret trabalhava, era onde comia, onde dormia, onde recebia. O aquecimento era carvão, a iluminação, a querosene. Entretanto, diz ela, ali morava um grande artista. Diz ainda Tarsila em seu artigo: Brecheret trabalhava e dia a dia seu nome se impunha. Críticos de arte chamavam a atenção de Paris para o artista brasileiro. Brecheret é condecorado com a Legião de Honra da França por ocasião da venda de sua peça, O Grupo, ao Museu Jeu de Paume. Essa peça desapareceu durante a Segunda Guerra e encontra-se agora no Parque da Biblioteca Municipal em La Roche-sur-Yon, na Bretanha. Outra peça sua no exterior está em Honolulu, Havaí. O motivo religioso é forte na sua obra. Ele sente fascinação pela escultura religiosa da Idade Média.
Durante o tempo em que esteve em Paris, Brecheret mantém correspondência com seus amigos modernistas, irmãos de sonhos e irmãos de arte, como ele costumava chamá-los. Ele viveu muito tempo na França, na Itália, Brasil. Então ele fazia uma confusão com as línguas, misturava, escrevia um pouco errado, às vezes, o português. E o que eu me lembro mesmo é de uma carta que ele mandou para o Dr. Washington Luiz, ao cuidado de Menotti Del Picchia. E Menotti, com aquele ar brincalhão dele, entregou a carta ao Dr. Washington e disse: Dr. Washington, quem o senhor acha que é mais conhecido em São Paulo, o senhor como governador ou eu como simples poeta que sou? Washington pegou a carta, olhou e disse: essa letra eu conheço, é do Brecheret. E com aquele cavanhaque assim, meio... Ele era um pouco sério. Ô Menotti, leia direito o que está escrito. Ao Dr. Washington Luiz, ao coitado de Menotti Del Picchia. Em vez de ao cuidado, ao coitado. A bolsa de estudos de Brecheret era para 5 anos, mas ele fica em Paris 15 anos, retornando algumas vezes ao Brasil, onde, desde 1926, ele já tinha um ateliê na rua Oscar Freire, em São Paulo. Em 1934, fez uma exposição no Rio de Janeiro. Em São Paulo, expõe em 1926, em 30 e em 1935. Sempre frequentou muito a casa de Menotti Del Picchia. O Brecheret era um amigo de todos os dias. À noite, quando nós ouvimos não tocar a campainha, bater palmas, já sabíamos, é o Brecheret. Ele adorava a mamãe e batizou-a com o nome de Sônia. Diz que o Sônia é que calhava bem para a mamãe. Eu era tão meninota ainda, eu tinha assim o Brecheret como um ídolo, um mestre. E então foi uma surpresa tão grande quando ele me pediu em casamento durante o jantar. Segurou minha mão e disse: Menotti e Sônia. Sônia, se referindo à mamãe Antonieta. Eu quero casar com a Helena. Mas eu levei tamanho susto. Eu via Brecheret apenas como um amigo de todas as horas. Mas pensar em casar com Brecheret nunca me passou pela ideia. Então a minha resposta foi: me dê algum tempo para pensar. Mas no dia seguinte já apareceu o tio Nani lá em casa. E a coisa foi tomando assim um caráter já de coisa definitiva. Ele me foi pedir em casamento com a casa de papai. Muito constrangido, que Brecheret era assim todo introspectivo, até um pouco rude. O papai gostou dele e assim começou o nosso noivado, que depois acabou não se realizando o casamento. Brecheret só volta definitivamente ao Brasil em 1936. Calma que daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco no Festival 40 anos da TV Cultura, o encontro da atriz Maria Della Costa com Vitor Brecheret. É logo depois do intervalo. Hoje o Festival 40 anos da TV Cultura exibe o documentário sobre o escultor Vitor Brecheret, produzido em 1994 e com direção de Zita Bressani. Brecheret foi um operário da arte. Ele trabalhou com todos os tipos de materiais e técnicas e, bastante aberto a novas linguagens, buscou inspiração inclusive no teatro. Quando a atriz Maria Della Costa viveu a personagem Joana d'Arc, Brecheret ficou tão impressionado
que a convidou para posar para ele. Veja na continuação as outras obras de Vitor Brecheret que estão espalhadas pela cidade. – 1936. Depois de 16 anos, Brecheret retoma o sonho de erguer o monumento às bandeiras. Em dezembro desse ano, assina o contrato para a realização do seu projeto. Armando de Sales Oliveira aprovara a construção de um monumento aos bandeirantes, símbolo da bravura paulista. Era preciso erguer o espírito de São Paulo após a derrota de 32. O momento era propício. Tudo estava favorável. Menotti Delpicchia e Cassiano Ricardo eram assessores do governador Armando de Sales Oliveira. E Mário de Andrade, o diretor do Departamento Municipal de Cultura. Os modernistas no governo. Foi construído no próprio canteiro de obras o galpão para Brecheret executar o seu trabalho. No novo Parque Ibirapuera, de frente para a Avenida Brasil, seria erguido o Monumento às Bandeiras. Brecheret simplificara o projeto inicial sem comprometer a monumentalidade da obra. Eliminou as alegorias, criou um bloco compacto de linhas mais modernas. Auxiliado por muitos operários e misturando-se a eles, inicia com afinco o seu trabalho. Ele modela em barro, na escala de 1:10, as figuras que, na mesma escala, são passadas para o gesso. No fim de 1937, estavam prontas figuras monumentais de gesso, em escala natural, 1:1, para serem esculpidas no granito. Mas por falta de verbas, tudo ia parar. No ano seguinte, Brecheret já trabalhava sozinho. Meu pai se sentava aqui à cabeceira, né? As lembranças que eu tenho do meu pai, elas são ligadas à minha infância, porque quando ele morreu eu tinha 13 anos. E eu me lembro de um pai muito extremoso, um pai muito carinhoso e um pai muito silencioso, né? Ele falava muito pouco, mas ele era uma pessoa muito carinhosa, muito extremosa. Me lembro também de uma pessoa muito trabalhadora, que trabalhava incansavelmente, de manhã, de tarde, de noite. Jantando, ele às vezes pegava um pedaço de papel, desenhava, ele produzia sem cessar. O que me deixou assim muito marcado é a imagem de um artista sério, rigoroso com o trabalho artístico, com o trabalho manual. No ateliê de Brecheret existem peças representativas dos vários períodos de sua arte. E o que se pode constatar é que a sua criatividade obedecia somente o impulso de sua inspiração. Era uma liberdade que lhe permitia, dentro de uma mesma década, voltar no tempo da sua própria trajetória e também lançar-se a formas de vanguarda. Brecheret permaneceu no galpão do Ibirapuera executando suas esculturas. Fez trabalhos para particulares e para a Prefeitura de São Paulo. Para os jardins da Biblioteca Municipal, Brecheret fez o fauno em granito. Pouco tempo, o fauno ficou lá. Mudou-se para o Parque Tenente Siqueira Campos, no Trianon, expulso pelos moralistas que pressionavam o governo. No seu lugar, junto à biblioteca, foi colocada uma cruz do Redentor. Os jornalistas estrilaram. Em dezembro de 1941, Brecheret ganhou o concurso internacional promovido pela Prefeitura de São Paulo para um monumento a Duque de Caxias. Ele definiu o seu projeto como clássico do ponto de vista grego.
A estátua equestre seria feita em bronze, as figuras laterais, pedestal e base em granito. Num galpão erguido ao lado do galpão das bandeiras, Brecheret inicia logo o seu trabalho. Modela as figuras em barro, passa para o gesso. Os irmãos Incerpe começam a executar as figuras em granito. Completando a estátua equestre em gesso, na escala natural, para ser fundida em bronze, Brecheret, em 1945, entrega seu trabalho à Prefeitura de São Paulo. O Liceu de Artes e Ofícios é encarregado da fundição em bronze. Devido às dificuldades surgidas sobre a localização do monumento e aos difíceis trabalhos de fundição e construção do pedestal em granito, o monumento só foi erguido 15 anos depois. Foi inaugurado na Praça Princesa Isabel em 1960. Brecheret não chegou a ver o monumento pronto. Faleceu em 1955. Em 1946, a obra do Monumento às Bandeiras, que ficara paralisada por 5 anos, pôde enfim prosseguir. Brecheret assinara novo contrato, agora com a Prefeitura, para onde foi passado o encargo da construção. O governo considerara que cabia à Prefeitura a construção do monumento. A solução do impasse foi um dos principais fatores da paralisação. Brecheret retoma finalmente o seu monumento às bandeiras. Nas décadas de 40 e 50, enquanto prosseguem as obras do monumento, Brecheret continua a produzir seus trabalhos em mármore, em terracota, em granito belga, em gesso, em pedras roladas. Um trabalhador incansável, um operário da arte. Suas mãos trabalhavam todos os materiais, lidavam com todas as técnicas. Para a Capela do Hospital das Clínicas de São Paulo, fez a Via Crucis, São Paulo e o Cristo Crucificado. Fulvio Penac fez os afrescos e de Cavalcante os vitrais. Uma raridade são os afrescos feitos por Brecheret, os que ele executa em sua casa de campo. Na primeira Bienal de São Paulo, realizada em 1951, Brecheret recebe o primeiro prêmio com a peça Índio e a Suaçuapara. Nós inauguramos o teatro em 54, nos festejos de São Paulo, né? Com o Canto da Cotovia, que é a história da Joana d'Arc. E o Brecheret foi assistir a peça e se apaixonou pela peça, pela direção do Rato, pela interpretação dos atores e por mim na Joana d'Arc. Então ele me convidou se eu queria posar para ele. Olha, mas imagina se eu não queria um gênio como o Brecheret. Entende? Apesar de eu estar trabalhando muito, eu aceitei de imediato. Então eu levantava muito cedo para ir na casa do Brecheret. Ele me deixava de castigo durante 5, 6 horas de pé, com as pernas assim retas, né, em pé. E ele então me deu a estátua de presente. Eu vou te dizer uma coisa. Essa estátua, Joana d'Arc, foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Em 1953, Brecheret executa grandes painéis para a sede do Jockey Club de São Paulo.
Para a decoração interna da sede, ele faz um baixo relevo em mármore, a Alegoria Brasileira. Em 25 de janeiro de 1953, é inaugurado o Monumento às Bandeiras. 33 anos depois de apresentada a primeira maquete, em 1920. O monumento é constituído de 37 figuras, mede 50 metros de comprimento, por 16 de alto, de largura e de 10 de alto. A minha grande preocupação era criar um monumento às bandeiras, para que tivesse um cunho tipicamente nosso. Imaginei uma grande rocha de granito esculpida. Como não havia nenhuma no local, precisei criá-la, superpondo bloco sobre bloco, nos quais deveria ser representadas todas as raças que tomaram parte nas bandeiras e moções.